Anne da Ilha. Capítulo 3. Adeus e partida. Charles Sloane, Gilbert Blythe e Anne Shirley deixaram Avonlea na manhã da segunda-feira seguinte. Anne ansiara por um dia bonito. Diana a levaria até a estação. E todos desejavam que o último passeio juntos fosse inesquecível. Entretanto, quando Anne foi dormir no domingo à noite, o vento leste gemia ao redor de Green Gable, com uma lúgubre profecia, cumprida na manhã seguinte. Ao despertar, viu as gotas de chuva bater contra a janela e cobrir a água cinzenta do riacho em grandes círculos. A névoa escondia as colinas e o mar e tornava o mundo inteiro obscuro e melancólico. A jovem vestiu-se naquela chuvosa e triste manhã, pois precisava sair bem cedo para pegar o trem e depois o barco, tentando conter as lágrimas que teimavam em aparecer em seus olhos. Afinal, ela deixava o lar tão querido e algo lhe dizia que estava partindo dali para sempre. Menos para passar férias, as coisas jamais seriam iguais. Pois voltar para as férias não era o mesmo que morar naquele lugar. E como Anne amava tudo ali. O quartinho branco, lugar dos sonhos de infância, a velha rainha da neve na janela, o riacho no vale, a redoma da Dríade, o bosque assombrado, a travessa dos namorados, todos os inúmeros lugares tão estimados que guardavam as lembranças dos tempos idos. Ela conseguiria ser verdadeiramente feliz em outro lugar? Naquele dia, o café da manhã em Green Gable limitou-se a uma refeição pouco proveitosa. Talvez pela primeira vez na vida, David não conseguira comer e começou a reclamar sem nenhuma discrição diante do prato de mingau. Ninguém além de Dora, que fez sua refeição completa e tranquilamente, parecia ter muito apetite. A garota, assim como a imortal e ponderada Charlotte, que continuou a cortar o pão enquanto levavam o corpo de seu incansável pretendente em um ataúde, era uma das raras e afortunadas pessoas que raramente se perturbava com alguma coisa. Apesar de ter somente 8 anos de idade, era necessário acontecer algo realmente extraordinário para que sua tranquilidade se alterasse. Estava sentida com a partida de Anne, certamente, mas aquilo não lhe parecia de modo algum motivo suficiente para deixar de apreciar uma torrada com ovo pochê. Percebendo que David nem sequer tocara no dele, Dora comeu a torrada do irmão. Diane chegou pontualmente com o cavalo e a charrete, e seu rosto rosado sob a capa de chuva constatava com o dia cinzento. Era hora de dizer adeus. A senhora Lynde saiu do quarto para abraçar Anne, aconselhando-a para que cuidasse da saúde acima de qualquer coisa. Marilla, brusca, apressada e secamente, beijou as bochechas de Anne, dizendo-lhe que esperava que a moça mandasse notícias assim que possível. Quem não conhecesse bem Marilla, diria que a partida de Anne não significava muito para ela, a não ser que esse alguém olhasse bem fundo em seus olhos. Dora deu um beijo superficial e cerimonioso em Anne, derramando 2 pequenas lágrimas. Mas Dave, que chorava na escada da varanda dos fundos desde que se levantara da mesa do café, recusou-se a despedir-se dela. Ao ver Anne se aproximar, levantou-se em sobressalto. Subiu correndo a escada e escondeu-se no armário, de onde não saiu mais. Seu choro abafado
foi o último som que Anne ouviu antes de deixar Green Gable. Por todo o trajeto até Bright River, aonde precisavam ir porque a linha secundária do trem de Carmody não tinha conexão com barcos. A chuva caiu pesadamente e sem dar trégua. Charlie e Gilbert esperavam as moças na plataforma da estação e ao chegarem o trem já estava apitando. Anne apanhou a passagem e o baú, despediu-se rapidamente de Diana e subiu no trem afoita. Naquele momento, quis retornar com Diana para Anvolia, pois sabia que sentiria muita falta de casa, e aquela triste chuva insistente era como se o mundo inteiro lamentasse o fim do verão e da alegria. Nem mesmo Gilbert conseguiu trazer algum conforto, já que a presença de Charles Sloane e suas coisas de Sloane tornavam tudo quase insuportável em um tempo chuvoso. Quando o barco deixou o porto de Charlottetown, o tempo começou a mudar. Parou de chover e um sol amarelo-ouro aparecia entre nuvens uma vez ou outra, refletindo nas ondas cinzentas e fazendo-as brilhar com um tom acobreado, iluminando a névoa que envolvia as praias de areias vermelhas da ilha. E após tanta chuva e tempestade, parecia o presságio de um bom dia. No entanto, Charles Sloane sentiu-se mareado e recolheu-se, deixando Anne e Gilbert a sós no convés. Adoraria que todos os Sloanes sentissem enjoo logo que entrassem num barco, pensou Anne impiedosa. Afinal, certamente eu não conseguiria olhar pela última vez a me despedir da minha velha terra se Charles estivesse ali parado, fingindo estar saudoso também. Bem, vamos partir, comentou Gilbert nada sentimental. Sim, e eu me sinto como Childer Harold de Byron, mas não estou contemplando a costa nativa, respondeu Anne, piscando o olho cinzento. A minha creio que seja a Nova Escócia, porém, se a costa nativa é um lugar que a pessoa mais ama, então, para mim, é a boa e velha ilha do Príncipe Edward. Parece que passei a vida toda aqui. Os 11 anos antes de vir para cá foram como um pesadelo. Faz 7 anos que viajei nesse barco, quando a senhora Spence me trouxe de Hopperton. Lembro-me de estar usando um horrendo vestido de chita velho e um chapéu desbotado. Passei pelo convés e pela cabine, cheia de curiosidade e surpresa. Era uma linda tarde ensolarada, e como aquelas praias vermelhas da ilha brilhavam sob a luz do sol. Agora estou cruzando o estreito novamente. Ah, Gilbert, como eu queria gostar de Redmond e Kingsport, mas tenho certeza de que não vou gostar. Onde está sua filosofia, Anne? Foi levada por uma grande onda de solidão e nostalgia. Desejei durante 3 anos ir para Redmond, mas agora que estou indo, preferiria não estar. Mas não me importa. Vou recuperar minha alegria e filosofia depois que puder passar um tempo chorando. Preciso desse momento de desabafo. Mas para fazer isso, precisarei esperar até a noite quando estiver no quarto da pensão. Só assim Anne voltará a ser a mesma. Será que Dave já saiu de dentro do armário a essa hora? O trem chegou em Kingsport às 9 horas da noite e os jovens se encontraram na estação lotada. Anne sentiu-se completamente desnorteada, mas logo Priscilla Grande, que chegara à cidade ainda no sábado, ajudou-a.
Seja bem-vinda, querida. Deve estar tão cansada como eu quando cheguei no sábado à noite. Estou exausta, Priscila. Nem me diga. Sinto-me cansada, pálida e provinciana, como se tivesse só 10 anos de idade. Pelo amor de Deus, leve suas pobres e mais do que exausta amiga aonde possa ouvir os próprios pensamentos. Vou levá-la diretamente para a pensão. Um coche nos aguarda lá fora. Graças a Deus, você está aqui, Prissy. Se não tivesse, a única coisa que iria fazer neste momento seria me sentar no baú e chorar desesperadamente de amargura. Como é bom ver um rosto conhecido no meio de tantos estranhos. Aquele é Gilbert Blythe, Anne. Como ele mudou desde o ano passado. Ele era apenas um garoto quando lecionei em Carmody. E aquele é Charles Sloane, com certeza. Ele não mudou nada. Nem poderia. Tinha a mesma cara ao nascer e vai estar exatamente assim quando tiver 80 anos. Venha, por aqui, querida. Estaremos em casa em 20 minutos. Casa? Gemeu Anne. Você quer dizer uma pensão horrível, um quartinho num corredor ainda mais horrível, com vista para um quintal sujo dos fundos. Não é uma pensão horrível, Anne. Este é o nosso coche. Suba. O cocheiro vai pegar o seu baú. A pensão é um lugar muito agradável e, depois de uma noite boa de sono, quando estiver menos melancólica e mais disposta, você vai perceber isso. É uma casa grande e antiga de pedras cinzas na rua St. John, a poucas quadras a pé de Redmond. Grandes personalidades costumavam morar lá, mas a rua saiu da moda e suas mansões agora só lembram o passado glorioso. São tão grandes que os novos proprietários a converteram em pensões para ocupar todos os quartos. Pelo menos essa é a explicação que as donas da nossa pensão costumam contar às inquilinas. Elas são muito gentis, Anne. As donas da pensão. Quantas são? 2. A senhorita Hannah Harvey e a senhorita Ada Harvey. Ambas têm cerca de 50 anos e são gêmeas. Pelo visto, gêmeos estão no meu destino, sorriu Anne. Aonde quer que eu vá, sempre os encontro. Mas elas já não parecem gêmeas. Depois que completaram 30 anos, nunca mais pareceram gêmeas. A senhorita Hannah envelheceu não muito bem e a senhorita Ada continua aparentando 30 anos, mas é ainda menos bonita do que a irmã. Não sei se a senhorita Hannah sabe sorrir. Até hoje não a vi sorrir nenhuma vez, mas a senhorita Ada sorri o tempo todo, o que é estranho, mas ambas são muito bondosas e simpáticas. Elas recebem 2 pensionistas por ano, porque a senhorita Hannah é meio materialista e não pode ver tanto espaço mal aproveitado em casa. E não porque precisam, conforme a senhorita Ada já me disse 1000 vezes desde que cheguei. Nossos quartos, eu admito, são pequenos e ficam no corredor. E o meu tem vista para o quintal dos fundos. O seu quarto é o da frente e dá para o cemitério ou de St. John, do outro lado da rua. Isso me parece terrível, estremeceu Anne. Seria melhor ter a vista dos fundos. Ah, não seria. Espere e verás. O Old St. John é um lugar especial. Foi um cemitério durante muitos anos. Depois se tornou uma das melhores paisagens de Kingsport. Ontem à tarde caminhei pelo lugar todo. Foi incrível. Em volta há um grande muro de pedras e uma fileira de imensas árvores, além de outras fileiras de árvores na parte de dentro. As antigas tumbas chamam muita atenção.
Elas têm inscrições estranhas e curiosas. Você vai adorar estudar, Liane, tenho certeza. Hoje em dia, ninguém é enterrado em Old St. John, mas há alguns anos ergueram um belíssimo monumento em memória dos soldados da Nova Escócia que morreram na Guerra da Crimeia. Fica na entrada, logo após os portões, e dá lugar à imaginação. Como você dizia antigamente, já não era sem tempo. Aqui está sua bagagem, e os rapazes estão vindo para nos dar boa noite. Preciso mesmo cumprimentar Charles Sloane, Anne. As mãos dele são frias como escamas de peixe. Mas vamos pedir que nos visitem de vez em quando. A senhorita Hannah falou sério quando me disse que poderemos receber visita de rapazes de boa família. 2 noites por semana, contanto que cheguem e partam em um horário razoável. E sempre sorridente, senhorita Ada pediu-me apenas para que não deixássemos que eles se sentassem em suas belas almofadas. Eu prometi que o faria, mas há almofadas em toda parte da casa. Como posso controlar onde eles vão se sentar? Só Deus poderia. Até mesmo em cima do piano, a senhorita Ada ostenta uma belíssima e rara renda de Betburka. Anne começou a rir, e aquele alegre diálogo com Priscila de fato animou. A saudade de casa então desapareceu e não voltou nem mesmo quando ela se viu sozinha no novo quarto. Andou até a janela para ver a paisagem. A rua de baixo parecia vazia e silenciosa, como uma atmosfera lúgubre. As árvores do Old St. John brilhavam com a luz do luar. Logo atrás da cabeça do leão do monumento, de repente, parecia que muito tempo havia passado desde a viagem, e Anne se perguntou se fora realmente na manhã daquele dia que deixara Green Gable. Esta mesma lua deve estar brilhando agora em Green Gable, refletiu. Mas é melhor não pensar nisso, para evitar sentir saudade. Não me permitirei nem mesmo chorar nesse momento, só quando for realmente inevitável. Vou dormir tranquila, resignada. É o mais sensato a ser feito.